Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Java aqui do canal do Código. Nessa aula aqui falaremos sobre um aspecto muito importante em Java chamado strings. Vou abrir o Eclipse aqui, eu criei um programa já chamado aula 19, né? E nele já tem uma função principal aqui, main, né? Então, a gente já está criando dentro do projeto canal do Código. E o main, eu coloquei aqui alguns comentários para orientar aí durante a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, falar um pouco sobre a string, né? O que é o string, saber concatenar strings em Java, a parte de tamanho, como saber o tamanho de uma string automaticamente, sem precisar ficar contando letra por letra. Vou ensinar também como converter maiúsculas e minúsculas, ou seja, a partir de uma string, como mostrar para o usuário letras totalmente maiúsculas e minúsculas. E por fim, usando um pouco do conceito das aulas anteriores, usar comparação de strings. Significa o quê? Fazer verificação de se a string é igual ou não, tá bom? Então, vamos lá. Strings, na verdade, é uma estrutura um tanto complexa, né? Não é um tipo primitivo, que nem, por exemplo, inteiro, número decimal, caracteres. A string, pelo conceito, ela é um array, quer dizer, é um conjunto, uma série de caracteres próximos, né? Então, se a gente for ver uma palavra, ela é composta por vários caracteres. Então, a string basicamente é isso, né? Ela é um conjunto de caracteres. E como que a gente usa isso no Java? A gente já viu ela em aulas anteriores, mas não de uma forma tão profunda, certo? Então, a gente vai criar uma variável, então a gente tem que colocar o tipo string e o nome da variável. Então, eu vou colocar uma string x aqui. Então, percebam que o Java, pelo menos no Eclipse e no NetBeans, ele não marca a string em outra cor. Por quê? Porque ele entende que string, por ser um tipo complexo, ele faz parte, ele como se fosse uma classe do Java. E outra coisa, percebam que a string, ela também começa com uma letra maiúscula, diferente de double, diferente de int, né? Então isso significa também, geralmente em Java, significa que isso faz parte de uma classe, né? Na verdade é um tipo mais complexo, certo? Então beleza, a gente colocou aqui o nome da variável, e a gente pode, além de criar, automaticamente atribuir um valor para essa variável x, variável string. Então, se você colocar igual, abre aspas, canal do código, por exemplo, eu estou inicializando a variável com esse valor inicial de canal do código. Então percebam que o tipo na string dentro do Java é por aspas duplas, né? Então, aqui, cada caractere desse é um caractere do tipo char, e a string, então, né, ele junta todos esses caracteres. Uma outra forma de inicializar, talvez um pouco menos comum de se utilizar, é colocar um comando chamado new string, e aí dentro do parênteses da string, a gente colocar o valor inicial da variável. Então, essa é outra maneira de se utilizar strings e de inicializar elas, né? Então, bom, até aqui foi feita aí uma introdução, né, uma explanação do que é o tipo string, né? E eu vou mostrar também como que imprime a string na tela. Então, a gente usa aquele comando muito conhecido, chamado system.out.println. E aí, a gente pode colocar a string dentro do comando. Então, basicamente aqui ele vai imprimir só o conteúdo da variável x, né? Então percebam que não tem não é muito diferente do que a gente já fez. E se você colocar para executar o programa, olha lá, ele vai imprimir o conteúdo da variável x, variável do tipo string. Beleza? Então vamos para o próximo tópico, chamado concatenação. Tá. Então a gente viu que a gente consegue, por meio do println, imprimir conteúdo numa variável do tipo string, certo?
Beleza. Só que, suponha que eu quero colocar, por exemplo, além do texto, eu quero concatenar, eu quero juntar aquele texto com algum número. Né? Então eu vou mudar até a inicialização daqui e colocar, por exemplo, minha idade é. Então eu coloquei um valor inicial e eu quero, além de imprimir esse conteúdo, eu quero concatenar, quer dizer, anexar a esse texto um valor numérico. Então como que eu faço isso, né? Então eu vou usar o mesmo comando, o systemout.println, só que além de colocar a variável, o conteúdo da variável, eu vou concatenar, quer dizer, colocar esse sinal de mais com, por exemplo, 18. Ou, sei lá, 25, ou 40. Né? Então, com esse sinal, esse operador de mais, ele concatena. Então, quando a gente usa ele em números, a gente soma. Né? Então, por exemplo, a gente colocar 40 mais 40, ele vai imprimir 80. Só que aqui a gente está usando esse operador para uma outra coisa. Perceba que os dois tipos são diferentes. Aqui a gente tem um tipo string e aqui a gente tem um tipo inteiro. Então, quando os tipos são diferentes e uma delas é string, o Java automaticamente entende que esse comando serve para concatenação, né, ou junção. Tá certo? Então, se a gente for imprimir esse comando aqui na tela, vai imprimir o conteúdo da variável x, que é a minha idade aí eu até coloquei um espaço antes de fechar a string aqui, e ele vai concatenar com esse número 40. Então vamos rodar aqui novamente. Olha lá, minha idade é 40. Né? Uma outra maneira de se concatenar strings seria usar o comando concat. Então como ele funciona? Então eu vou colocar uma linha a mais aqui, vou falar x, que é o conteúdo da variável x. Eu posso até criar uma outra variável, sei lá, y, recebe x.concat. E aí eu coloco uma outra string, um número, alguma coisa. Né? Esse concat, ele é a mesma coisa do sinal de mais. Só que ele vai, é uma outra maneira de se escrever. Então, por exemplo, 40 aqui, né? Olha lá. Então eu vou concatenar y com um valor. Lembre-se que esse concat, na verdade, eu não posso colocar números. Eu tenho que colocar, na verdade, alguma string. Né? Então eu vou ter que colocar a minha idade é 40. E aí ele entende corretamente. Se você colocar um número, ele não vai entender que isso aqui é um string. E aí você vai ter que converter esse 40 em string. Né? Agora veio a dúvida, como é que faz isso? Então se você quiser converter em string, você tem que colocar string ponto value of. Então tem aqui, ó, value of 40. Né? Então temos dois comandos aqui, ó. Percebam bem. Então o concat não aceita números. Se fosse uma string, ele aceitaria tranquilamente. Então, beleza, string sem problema. Só que como eu quero colocar um número com concatenação, né? Então eu vou ter que colocar string value of 40. Certo? Então mais um comando aí do tipo da string, né? Beleza? Então esse value of vai transformar o 40 numa string e vai concatenar com x. Então se a gente imprimir aqui no comando println, ele deve imprimir a mesma coisa, a minha idade é 40. Tá certo? Então assim, tem casos e casos onde você pode usar o sinal de mais, o operador mais ou concat. Eu particularmente prefiro o sinal de mais, que é mais fácil, certo? Então é só você lá colocar o operador de mais e ele vai concatenar a string que eu quero. Beleza? Tá certo? Até aqui, espero que você tenha entendido aí, pelo menos a noção de concatenação. Então vamos para o tamanho. O tamanho, perceba que assim, a string ela pode ter um tamanho ilimitado, ou seja, você pode colocar um textão numa string ou simplesmente uma frase, uma palavra. E como saber o tamanho da string automaticamente sem precisar ficar contando letra por letra? Tem um comando que o Java nos fornece chamado length. Né? Em inglês significa comprimento, tamanho, certo? Vamos tentar fazer a conta de quantas letras a gente tem aqui nessa frase aqui embaixo, ó, minha idade. Então aqui a gente tem 5, o espaço 6, mais 5, então vai ficar 11, 12, que é o espaço, 13, 14, 15, 16, 17. Então essa string inteira tem 17 caracteres.
E o length, ele mostra justamente isso, ele mostra quantos caracteres tem aquela string. Então, vamos tentar colocar aqui, ó, system.out.println y, que é a string, .length. Lembre-se que o length, ele pede que tenha esse abre e fecha parênteses. Por quê? O length se trata de um método, e esse método só existe para strings, né? Então como se fosse uma funçãozinha que a string nos fornece, que dá um atalho para a gente na hora de contar caracteres. Então esse length, ele vai imprimir para a gente o tamanho, a quantidade de caracteres. Ó. Então se a gente rodar aqui, ó, percebam que esse número 17 é esse comando da linha 14. Então toda vez que você precisar utilizar ou saber o tamanho de um texto, de uma variável do tipo string, usa o length, que ele vai fornecer facilmente, né? É muito mais fácil do que ter que percorrer a string inteira e ficar contando quantas letras ela possui. Beleza? Bom, está tudo certo, vamos lá para a conversão de maiúsculas, né? Então, na verdade, a palavra não é conversão, seria meio que mostrar a string de uma outra maneira, né? Se a gente for ver, eu vou mostrar para vocês aqui que a string original não é alterada, a não ser que você queira, mas no momento que você utiliza isso, ele simplesmente pega todos os caracteres da string, coloca para maiúsculo e imprime. Só que ele não modifica a string original, nossa variável original. Então vou mostrar como faz isso. Ó. Tem dois comandos importantes de uma variável string que chama to uppercase. Uppercase significa letra maiúscula, né? Então ele vai converter, né? Uppercase é colocar em caixas altas na verdade, né? Então aqui ele vai para caixas altas. Isso aqui é legal aonde utilizar, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um formulário que você quer que todas as letras fiquem em maiúsculas, né? Por exemplo, títulos, essas coisas. Então é legal você usar um uppercase, porque ele garante que todas as letras vão ficar maiúsculas. E o lowercase, que é o contrário do uppercase, que ele vai converter em caixas baixas. Então, to lowercase. Isso aqui ele vai colocar em caixas baixas. Beleza? E aí, para mostrar que a variável original não foi alterada, eu vou imprimir aqui embaixo só o y, sozinho. Então, esses dois println eu vou remover. Na verdade, só comentar aqui que quando eu comento, aquele comando é ignorado pelo Java, né? Então, ele vai vir diretamente para essas linhas 17, 18, 19. Então, vou rodar. Olha lá. Primeiro, ele ficou, minha idade é 40. O 40, como é número, não é alterado, né? Então, esse aqui é o caixa alta. Caixa baixa, minha idade é 40. Então, percebam que o caixa baixa converteu tudo para minúsculo. Isso aqui é muito importante onde? Caixa de e-mail. Né? Às vezes o usuário, às vezes ele coloca e-mail, por exemplo, com letras maiúsculas, outras minúsculas, e pode ficar estranho para você na sua base de dados. Então é interessante que você use o lowercase antes de cadastrar isso na sua base, porque ele garante que tudo vai ficar minúsculo. E esse último aqui é a variável original. Então, apesar de eu ter convertido, eu não alterei a variável original. Se eu quisesse alterar, eu teria que fazer assim, algo do tipo y recebe y.to uppercase, por exemplo. Uppercase. Se eu fizer isso, eu estou transformando em maiúsculo e alterando a variável original, porque eu estou usando a atribuição aqui antes, né? Então, se eu for imprimir, ó, percebam que vai, olha lá, foi alterado, porque justamente eu fiz aquela mudança de y igual. Beleza? Tá tranquilo aí até agora? E por fim, falaremos um pouco de comparação. Nas aulas anteriores a gente falou sobre condicionais, né? Então, a comparação de strings não é feita da mesma maneira que variáveis simples do tipo inteiro ou double. Comparação a gente usa um comando chamado equals, que faz parte da string. Né? Então, como é isso? Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, if, né? Eu quero comparar se o y é igual a x. Né? Então, aqui, ó, nesse caso, ó, o x vale minha idade somente, e o y vale minha idade 40.
Então, na hora de comparar, eu quero comparar se AY é equals x. Nossa, tão simples assim? Sim, ele para string é realmente mais simples. Né? Então, esse comando aqui, ele vai me devolver se é verdadeiro ou falso. Olha lá, é booleano, tá vendo? Então, esse comando booleano, ele vai verificar se isso é igual a isso, quer dizer, os valores deles são iguais. Se for iguais, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, posso imprimir depois que println são iguais. Ou caso contrário, são diferentes. Beleza? Tá, e para garantir até, eu vou imprimir aqui antes, né? O valor da variável x e o valor da variável y. Beleza? Que eu vou comentar essas três linhas e executar. Olha lá, essa aqui é a variável x, ele vale minha idade e o outro, a minha idade é 40. Então, perceba que eles são diferentes. E aí ele fala que são diferentes. Ele entrou nessa condição aqui. Vamos ver se eles fossem iguais. Então aqui em cima, ó, eu posso fazer que x recebe ele mesmo mais 40, concatenado com 40. Certo? Quando eu executo, ambas variáveis são iguais. E aí, meu algoritmo imprime que eles são iguais. Tranquilo? Bom, revisando, acho que é isso. Eu expliquei um pouco aí, a gente viu o que é um pouco da string, né? O que é o conceito dela, né? Que ela é um conjunto de caracteres, né? A gente fez a concatenação usando o operador de soma e esse comando concat. O tamanho dela a gente pode obter pelo length, né? E o uppercase e o lowercase transformam em letras maiúsculas e minúsculas. O equals, ele compara duas strings. Beleza? Espero que você tenha gostado. Por favor, coloca aqui um comentário sobre o que você achou do vídeo. Se você gostou e não quiser comentar, coloca um like aqui, compartilhe com seus amigos. Vai ajudar o canal e ajuda a gente a atingir mais pessoas, ajudarem mais pessoas, certo? Então, por favor, faça isso agora e nos ajude aí a divulgar o canal do Código. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que você tenha aprendido muito aí. A gente, toda semana estamos gravando vídeos novos. E até logo, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.